Olá para todos. Essa é a aula Regularização de Terreiros, passo a passo. Meu nome é Warley Portugal, sou sacerdote da Casa de Convergência Assistencial do Universo Espiritualista. Na nossa aula de hoje, nós vamos ver a constituição de uma pessoa jurídica sob o aspecto legal, tipos de pessoas jurídicas, características de organizações religiosas, características de associações religiosas, os atos constitutivos, ata de fundação, ata de eleição da diretoria e demais órgãos, lista de presença, registro do terreiro, registrando o terreiro, cartório de registro civil das pessoas jurídicas, mudanças e alterações estatutárias, inscrição no CNPJ. A constituição de uma pessoa jurídica sob o aspecto legal. A pessoa jurídica nada mais é que uma entidade formada por uma ou mais pessoas, podendo essas pessoas serem físicas ou jurídicas. Assim como as pessoas físicas precisam de um CPF para serem reconhecidas pelo Estado, as jurídicas precisam ser registradas com um CNPJ. Como entidade viva, socialmente falando, a pessoa jurídica terá direito e obrigações conforme sua tipificação legal. Se chama a isso de personalidade jurídica e essa personalidade independe dos seus membros, e isso lhes garante uma cobertura por parte do direito, ou seja, uma proteção. Por meio do CNPJ, a Receita Federal consegue saber e acompanhar toda a movimentação financeira de empresas e organizações. Tudo isso para saber se essas entidades estão cumprindo suas obrigações de pagar corretamente. O CNPJ é fundamental para que a pessoa jurídica consiga aposentadoria de ministro religioso, financiamento bancário, contratação de funcionários e fornecedores, realizar emissões de notas fiscais, fazer abertura de conta nos bancos, não ser tributada em sua arrecadação, imunidade a todos os impostos que incidam sobre o patrimônio e renda ou serviços relacionados com suas finalidades essenciais, como IPVA, IPTU, ISS, ITR, de bens colocados em nome do terreiro. Isenção do serviço militar obrigatório e direito à prisão especial. No Código Civil, artigo 45, começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro. Isso quer dizer que, sem o registro adequado, a pessoa jurídica não existe perante a lei, não tem personalidade e estará operando à margem da lei, em alguns casos, até fora dela. Fica clara a importância dos atos constitutivos por meio da criação da ata de fundação e do estatuto. Resumindo, o terreiro só existirá perante a lei se estiver registrado. Tipos de pessoas jurídicas. Segundo o Código Civil, o artigo 44, as pessoas jurídicas de direito privado são as seguintes. Inciso 1. As associações. Inciso 2. As sociedades. Inciso 3. As fundações. Inciso 4. As organizações religiosas, incluído pela Lei nº 10.825, de 22 de dezembro de 2003. Inciso 5. Os partidos políticos, incluídos pela mesma lei. Inciso 6. As empresas individuais de responsabilidade limitada, incluído pela Lei 12.441, de 2011. Ao vigorar o novo Código Civil em 2002, as organizações religiosas não se diferenciavam das associações civis
enquanto pessoa jurídica e deveriam adequar seus atos constitutivos, ou seja, seu registro, nos artigos 53 ao 61. Esses artigos normatizam as associações civis. Isso deveria acontecer até o dia 11 de janeiro de 2004. Para se contrapor à determinação de adequação ao novo Código, os parlamentares, grande parte deles evangélicos, votaram e aprovaram a Lei nº 10.825. De interesse dos religiosos, essa lei adiciona o inciso 4º e o parágrafo 1º no artigo 44 do Código Civil, além de incluir o parágrafo único no artigo 2031. A ação tornou a criação, organização, estruturação interna e funcionamento das organizações religiosas livres, ficando vedado ao poder público a negação de registro e de reconhecimento aos atos constitutivos necessários para a operação dessas organizações. O poder público não pode fiscalizar, com base nas associações, a regularidade dos estatutos das organizações religiosas. Até o ano de 2002, as instituições religiosas eram registradas como associações e obedeciam às regras dessa pessoa jurídica. Após a Lei nº 10.825, embora seja uma associação de pessoas, as organizações religiosas, inciso 4º, passam a ser diferentes de associações civis, inciso 1º. Organizações religiosas. Para este estudo, a abordagem terá seu foco em organizações religiosas, cuja definição, para além de sem fins lucrativos, é apresentado na página eletrônica do Direito NET como sendo entidades de direito privado, formadas pela união de indivíduos com o propósito de culto, por meio de doutrina e rituais próprios, envolvendo, em geral, preceitos éticos. É importante destacar que a organização religiosa é um empreendimento, mas não é uma empresa. Pelo seu tipo de pessoa jurídica, as organizações religiosas não podem ter como finalidade o lucro, mas podem ter renda se seu uso estiver voltado para a atividade fim. Então, os terreiros como organizações religiosas têm a entrada de dinheiro, que se chama de receita. Advém de mensalidades, doações, ofertas que têm sua utilização voltada para beneficiar a organização religiosa e seus membros. Os atos constitutivos. Ata de fundação. A primeira coisa a se observar para a constituição da organização religiosa é saber se esta possui a quantidade de pessoas suficientes para compor os cargos necessários para seu funcionamento. Na ocasião da fundação, é necessário a ata de fundação. Nela será registrado, conforme regras para a produção de ata, solenidade do dia e a concretização da fundação do terreiro. Ata de eleição da diretoria e demais órgãos. Todos os atos de fundação e de eleição de diretoria precisam estar alinhados com a lei civil. Essa ata precisa constar desde a candidatura de membros até o registro de sua eleição e posse. Tudo com a finalidade de compor a diretoria com os seguintes cargos: presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário. É opcional um conselho fiscal, que pode ser composto por 2 ou mais conselheiros. Caso existam pessoas suficientes, poderão ser nomeadas suplentes também. Ainda que não seja obrigatório o conselho fiscal para essa tipificação jurídica, organização religiosa, é importante que se tenha para se ter credibilidade quando da criação de uma conta jurídica, por exemplo. Lista de presença.
Ao fim da solenidade, que compreende os atos de fundação e eleição dos cargos da diretoria, deve ser lido o estatuto, que após a concordância de todos, deve ser declarada a fundação do terreiro e a lista de presença deve ser assinada por todos. Registrando o terreiro. Com a ata de fundação, eleição da diretoria e estatuto aprovado, é hora de formalizar o registro junto ao órgão competente, ou seja, o cartório de registro civil das pessoas jurídicas, da cidade ou comarca sede do terreiro. Em Aparecida de Goiânia, esse registro é feito no cartório Santos, tabelionato segundo de notas, registro de pessoas jurídicas, títulos, documentos e protestos de Aparecida de Goiânia. O endereço é Avenida Independência, quadra área lote 1, sala 1, Aparecida Shopping, setor Serra Dourada, quarta etapa, Aparecida de Goiânia. É interessante verificar se o cartório tem em sua rotina de atendimento a avaliação do estatuto antes de colher as assinaturas dos membros e do advogado. Se sim, é melhor submeter o estatuto no cartório antes da solenidade de fundação. Isso é feito para facilitar a correção do documento, caso exista alguma irregularidade ou fira a lei. No cartório de Aparecida de Goiânia, é feito dessa forma e é pedido um prazo de 30 dias para essa análise. Após esse prazo, não havendo impedimento, se colhe as assinaturas e registra definitivamente a instituição. Mudanças e alterações estatutárias. É importante que todas as alterações na organização religiosa sejam registradas de maneira formal. Por mais simples que seja a alteração, ela precisará de registro. Essa formalização inclui reunião convocada com membros, registrado em ata. Feito isso, deve ser feita uma averbação com uma cópia dessa ata. Ou seja, essa alteração será agregada ao documento original e lhe conferirá alteração legal em seu conteúdo. Inscrição no CNPJ. CNPJ é o acrônimo de Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas. Depois que se realizou o registro no cartório, chegou a hora de fazer a inscrição no CNPJ junto à Receita Federal. Todos os terreiros, inclusive filiais, deverão ter suas inscrições feitas na Receita Federal do Brasil. Muito obrigado e até a próxima.